Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que envolve educação, mas com assunto um pouquinho mais interessante, talvez, né? Eu não sei, né? Mas a questão é a seguinte: vamos falar sobre contação de histórias. Bom, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo contação, né? Mas é como essas atividades geralmente são chamadas, né? Então aí a gente vai ficar com isso mesmo, é o que temos para hoje, né? Geralmente, essa atividade da contação de histórias, né, é exercida por um contador de histórias, obviamente, né? Então, aí o que acontece? A nossa abordagem aqui sobre isso vai tratar de algumas questõezinhas que podem ser muito úteis para entender a função pedagógica dessa atividade, né? Que eu acho importante a gente tratar, porque já que esse canal ele se propõe a tratar de política, educação, música, arte, cultura, variedades, né? E eu me proponho a tratar das coisas assim da forma mais popular possível, de forma que qualquer um possa entender o que eu estou falando, né? Porque eu não estou querendo ser uma pessoa hermética, né? Olha, ela fala difícil. Olha, eu já falei muito difícil. Se você quiser saber, eu já fui assim de ficar falando muito academicamente, né, e tal. Hoje não, assim, não faço a menor questão, né? Então é o seguinte, vamos aos tópicos que eu achei no PDF aqui na aqui no Google, né? Assim, se eu me esquecer de dizer no final qual é esse PDF, onde que vocês vão procurar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Porque do outro me esqueci, no outro vídeo que eu tinha gravado, me esqueci de dizer o nome do autor, o nome do artigo, né? Enfim. Então, eu acho importante que se eu esquecer de falar o nome em algum momento, até porque é meio complicado lidar com essa câmera com janelas, que às vezes quando eu tento minimizar o negócio, a câmera apaga. Então, enfim, para evitar problemas, qualquer coisa eu deixo na descrição. Então é o seguinte, aqui temos os objetivos deixa eu ver aqui. Aqui temos os objetivos gerais, né? Que na realidade é só um, né? E neste texto aqui ele enfatiza a questão das crianças em transição do quinto para o sexto ano, né?
O quinto ano, como vocês devem saber, é a antiga quarta série do primário, que agora é quinto, porque tiraram a alfabetização, né, e transformaram em primeiro ano, e agora nós temos 5 anos naquilo que antigamente se chamava primário e hoje é primeiro ciclo do fundamental. E a gente está falando dessa transição do primeiro ciclo do fundamental para o segundo, que vai do sexto ao nono ano. Então, nessa transição, acho interessante esses tópicos aqui, porque esses tópicos eles vão tratar diretamente de algumas noções que a criança já tem que estar entrosada para poder passar para o estágio seguinte, né? Então, o objetivo geral: utilizar a contação de histórias como uma prática pedagógica facilitadora da transição do quinto ano do Fundamental 1 para o sexto ano do Fundamental 2, tá bom? Então, logo aqui embaixo nós temos os objetivos específicos, né? Ou seja, no que exatamente essas atividades vão atingir, quais são esses pontos que essa proposta se dá, né? Então, primeiro, ressaltar a importância da contação de histórias no processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui já é uma referência ao que esse paper inteiro vai tratar, né? Ou seja, ele vai querer mostrar por que você tem que fazer isso na sua escola, né? Por que você vai ter que fazer, ou vai fazer isso na sua escola, ou por que essas atividades estão disseminadas em vários lugares por aí, né? Então, e mostrar por que é importante, né? Então, nós temos deixa eu... Aqui nós temos um segundo ponto. Desenvolver a oralidade dos alunos através da contação de histórias. Ou seja, à medida que a criança vai se acostumando a ouvir essas histórias, ela vai se acostumando a também contar as histórias, desenvolvendo todo um recurso oral para contar histórias, ou então contar mesmo algum caso que tenha ocorrido com ela, né? De repente, recursos até de criatividade na questão oral, enfim, vai desenvolver essa capacidade da criança se comunicar, né? Estimular o trabalho com a escrita, dando ênfase ao reconto, ou seja, recontar, ou seja, contar de novo, e ao resumo, né? Ou seja, aí você conta a história, aí você tem que reforçar a atividade com a criança contando essa história. Ou seja, ela vai recontar essa história. Para que isso? Até para ver se a criança fixou a história, né? Para ver se ela entendeu o conteúdo ali que está sendo contado para ela, né? Que mais?
estimular o trabalho com a escrita, dando ênfase. Isso aí eu já falei. E também é, eu me esqueci. O trabalho com a escrita, dando ênfase ao reconto e ao resumo, ou seja, a criança ela vai escrever o que ela entendeu de tudo que ela ouviu, né? Então é isso. Trabalhar a compreensão de textos através da contação de histórias, né? Porque se a criança consegue resumir, consegue recontar essa história, consegue de repente elaborar essa história com as próprias palavras, é porque ela entendeu o texto, né? De repente, né? E aqui, é que eu estou enxergando mal pra caramba também. Reconhecer a importância da leitura oral ou escrita para o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, aqui está mostrando que isso também serve como um estímulo para a criança aprender a gostar de escrever, a gostar de ler, enfim, tem toda uma questão de colocar a criança para curtir, né, ter prazer com essa atividade, né, de leitura, escrita e criação também, né? Não foi colocado aqui a parte criativa, né, mas está envolvida também, né? Tá dentro do contexto aí, né? Então, dito isto, vamos para uma questão assim que ficou faltando, aliás, que não ficou faltando neste texto, mas que eu acho que é bom que eu faça um complemento, né? Porque como aqui está mostrando que a ênfase desse trabalho, deste paper, é na transição do quinto ano para o sexto, você obviamente já percebeu que nós estamos falando de crianças que estão saindo da infância, quase que entrando, sei lá, né, tipo na pré-adolescência, né? Geralmente crianças assim que estão saindo dos 10 para os 11 anos, 12, né? Enfim. Aí o que acontece com essas crianças? É claro que você está tratando de crianças que já estão escolarizadas, assim, escolarizadas no sentido de que elas já passaram pela alfabetização, sabem fazer contas, já tem uma bagagem, né? Agora, eu gostaria de destacar que eu acho que isso aí é muito importante que se faça também no contexto da educação infantil, né? Porque criancinha de 0 a 6 anos, né? Eu não digo a criança com 0 anos, né? Mas a partir do momento que a criança aprende a falar, que ela já está começando a se comunicar com os adultos ou com outras crianças que já está trocando ideias, né? Já se faça esse tipo de atividade com elas. Sejam os pais, né? Que seria interessante que os pais mesmos possam contar essas historinhas, né? Antes da criança dormir, por exemplo. Ou então, por exemplo,
no evento de família, no aniversário, né? Tem um momento assim que alguém chega lá para contar a historinha. Enfim, com crianças mais novas, assim, você pode ver se a criança entendeu a historinha, pedindo para ela desenhar o que ela fixou da historinha. Né? Eu acabei de contar, por exemplo, a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Aí a criança vai lá, desenha a Chapeuzinho, desenha o lobo. Aí a gente vê que a criança fixou essas personagens na cabeça, né? A gente pode fazer outras atividades, tipo a criança representar a cena da historinha, né? Pode fazer um monte de coisa para ver se a criança entendeu esse roteiro, né? Eu acho interessante fazer isso, porque isso estimula muito a compreensão da criança. A criança, ou seja, são historinhas que prendem a atenção da criança, a criança fica mais ligada, né? E à medida que ela vai adquirindo esse vocabulário, porque ela está acostumada a ouvir essas historinhas, isso facilita muito, muito a questão da leitura mais tarde, né? Porque ela já é acostumada a ouvir as palavras, ouvir, 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 né? Por que eu estou falando isso, né? Porque, por exemplo, outro dia eu vi um meme de uma frase do Monteiro Lobato, né? Que ele começa dizendo: quem não lê não sabe ouvir, quem não ouve não sabe entender, não sei o quê. Eu não sei, eu não me lembro muito bem como é que era a construção dessa frase, mas para mim, desculpa, eu adoro Monteiro Lobato, eu adoro, mas ele inverteu totalmente a lógica do negócio, porque tipo a gente aprende a primeiro falar, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente aprende é provavelmente ouvir, porque a gente fala porque a gente ouve, né? Porque alguém, por exemplo, um adulto chegou lá, ficou mamãe, 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 aí a criança vai lá, mamãe, 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 né? Ou seja, isso é um exemplo, porque nem todas as crianças começam falando mamãe, não, entendeu? Então, o que que acontece? A criança fala, começa imitando o som que os adultos fazem, né? Aí depois ela vai entendendo, de acordo com o que os adultos estão falando, ela vai começando a fazer umas associações. Ah, toda vez que eu falo mamãe, essa pessoa aqui aparece na minha frente, né? Então ela deve ser a mãe, né? Ela deve ser a mãe, deve ser isso, né? Então, depois ela começa a construir frases, porque ela começa a entender que quando ela quer um leite, basta ela dizer eu quero leite, aí a mãe vai lá e traz o leite, né? Enfim, ela começa a associar essa questão ali, né? Então, quanto mais referências de palavras, de textos, mais ela escuta historinhas e maior o vocabulário dessa criança vai ficando, e quando ela chega na fase escrita, ela já tem mais condições de chegar lá e entender que o texto é nada mais, nada menos do que ela falando
impresso, né? Ou seja, como se ela tivesse reproduzindo o que ela fala, né? Então, na realidade, toda a compreensão do texto vem antes dela ter acesso ao texto escrito, porque ela já tem um acesso a um texto oral, né? Porque tanto que aquilo que você está contando, tudo aquilo que você está falando, esse vídeo, por exemplo, é um texto. É um texto, né? E eu posso até tentar repetir isso aqui trocentas vezes e ficar fazendo uma transcrição de tudo que eu falei aqui, e é um texto, não é verdade? Então, eu fico por aqui nesse vídeo, daí nos próximos eu aprofundo um pouco mais sobre essa questão da contação de história e seus desdobramentos na questão pedagógica e eu posso responder perguntas a respeito disso, né? Aí vai depender do que vai aparecer nos comentários também, né? Aí eu posso responder perguntas. Então eu gostaria muito que vocês comentassem. Sinceramente, eu não peço likes, eu não peço compartilhem. Compartilhar, eu gostaria muito que vocês fizessem isso, né? Mas tudo bem, se não for pedir demais, né? Mas eu não peço likes, eu não peço nada disso. Eu até prefiro que comentem, até para eu ter um feedback e saber quais são as dúvidas, o que vocês sugestões, né? Até para continuar o esqueminha aqui dos vídeos, né? E tal, se eu preciso fazer uma complementação desse, então acho que seria interessante. Então é isso. Eu fico por aqui. Obrigada. Eu já ia me esquecendo. Eu vou dar o nome do aqui é o nome do paper. Tá escrito aqui. É os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor, produções didático-pedagógicas, né? Volume 2. E o nome do texto é o seguinte, título, Contação de Histórias, uma prática pedagógica, autora Gislaine Pascoal Boareto. Disciplina, área, língua portuguesa. Escola de implementação, provavelmente é a escola que ela deu aula, né? Colégio Estadual Pilar Maturana, ensino fundamental e médio. Município Curitiba. Então é o seguinte, eu acho que ou ela deu aula nessa escola ou ela fez essa experiência pedagógica nessa escola, que muitas vezes você na hora que está fazendo um mestrado, uma pós-graduação, qualquer coisa assim, você pede um espaço ali de uma escola para poder aplicar
essas atividades para ver se o negócio funciona, né? Eu acho que é importante isso. Então é isso. Agora sim, eu fico por aqui. Por favor, comentem. Eu acho que a única coisa que eu posso, que eu me sinto à vontade de pedir é comentários, né? Então, agora sejam educados também, por favor, né? Sejamos finos. Nós somos, né? Então é isso. Obrigada.